quando ele faz esse movimento de se tornar aliado da mamãe contra esse papai, excluindo esse papai, ele acaba ficando na vida parado em um lugar que não compete a ele estar, que é o lugar de substituto desse parceiro da mãe. E ele acaba carregando com ele questões que são muito ancestrais. Na verdade, todos nós carregamos aquilo que a vida trouxe de muito longe para nós, né? Todos nós temos. Quando nós nos perdemos nesses movimentos, nessas cadeiras, o que acontece é que nós trazemos histórias antigas e a gente acaba compensando isso a nível inconsciente. Meu nome é Olaliene Moraes, eu sou consteladora sistêmica familiar. E hoje eu venho trazer um exemplo de uma constelação que eu atendi. Vale ressaltar que a constelação ela não é matemática, ela é fenomenológica. Ou seja, precisamos olhar para o fenômeno para que a gente consiga sentir esse fenômeno no campo. Então o que eu venho trazer aqui não é uma reflexão para que você replique isso na sua vida, especificamente, né, ou em histórias que você escuta por aí. É importante que você se atente ao movimento principal, porque é nele que a gente vai focar aqui agora. O cliente dessa constelação, ele veio constelar a sua mania de acumular coisas, inclusive alimentos. E isso incomodava muito esse cliente, então ele buscou a constelação porque ele queria olhar um pouquinho para isso e ver qual é a relação desse movimento todo que ele fazia para acumular coisas, objetos, alimentos na casa dele. O cliente ele coloca aqui um representante para representar ele mesmo. Vocês podem observar que esse bonequinho pequenininho aqui, e esse bonequinho olha para esse representante aqui, que é o representante da alimentação, da comida. Na verdade, esse é um representante da comida. Deste lado aqui, o cliente coloca um representante para a mamãe dele e aqui o pai. Vocês podem observar que aqui existe uma distância muito grande. O cliente tem a mesma cor que a mãe, está lado a lado dessa mãe. Então a gente vê aqui um movimento, a gente sente, né, no campo, um movimento de um filho que está emaranhado nessas histórias maternas. E o papai, olha, está aqui, excluído, longe. Aqui nesse relacionamento entre essa mãe e esse pai, houve muita traição, houveram muitas dificuldades, agressões. Então esse filho, ele fica com essa mãe. Do outro lado, esse bonequinho vermelho é um bonequinho para representar perfeccionismo, que é um elemento que esse cliente trouxe muito na sua fala, no campo. E algo muito interessante acontece aqui. Ele relata que a origem da família dele, tanto materna quanto paterna, se deu na Europa. Na época onde houve a Segunda Guerra Mundial, a família desse cliente veio refugiada para o Brasil. E a família do cliente se envolvia com armamentos que deixaram muitas vítimas, e essas vítimas ficaram lá com suas famílias, passaram fome, muitos morreram. E em campos de concentração especificamente, essas famílias foram muito privadas. Os seus objetos eles foram deixados porque essas famílias não puderam ficar com seus objetos, com seus pertences. Essas famílias tiveram privação de alimento também. Então foi muito difícil. E a família do cliente teve uma participação efetiva na captura e na morte de muitos destas vítimas. Então, vem também aqui um representante para estas vítimas que ficaram lá atrás e que depois não foram mais vistas pelo sistema em certo nível, né, consciente. Então aqui a gente consegue observar a comida da mesma cor que as vítimas. Ressaltando que na constelação desse cliente houveram outros bonecos aqui também. A gente colocou representantes para os avós,
os bisavós, mas aqui eu trouxe uma versão resumida para que vocês compreendam esse movimento de compensação. Uma compensação cega, um amor cego pela vítima, pelas vítimas, na verdade. Então aqui a comida, esse cliente que olha para a comida, no fundo, a nível inconsciente, ele está incluindo, através deste acúmulo de alimentos, através do acúmulo de objetos guardados, estas vítimas que ficaram lá atrás e que a família dele esteve envolvida com várias dessas situações. Este cliente ele tem uma grande dificuldade de tomar esse pai, devido a todo esse histórico difícil, e ele toma a dor da mamãe. Quando ele faz esse movimento de se tornar aliado da mamãe contra esse papai, excluindo esse papai, ele acaba ficando na vida parado em um lugar que não compete a ele estar, que é o lugar de substituto desse parceiro da mãe. E ele acaba carregando com ele questões que são muito ancestrais. Na verdade, todos nós carregamos aquilo que a vida trouxe de muito longe para nós, né? Todos nós temos aquilo que é pesado, aquilo também que é leve, que é forte no sistema, aquilo que foi difícil. Mas quando nós ocupamos lugares que não são nossos no sistema, e essa é uma grande questão na constelação familiar, ocupar o seu próprio lugar e aí, a partir daí, ter força para seguir de uma maneira mais saudável na vida, quando nós nos perdemos nesses movimentos, nessas cadeiras, o que acontece é que nós trazemos histórias antigas e a gente acaba compensando isso a nível inconsciente. Nesse sentido, a gente consegue observar que esse cliente, ele olha para a comida que não é a comida que ele precisa, que não é a comida que ele se alimenta. Ele olha para a comida que faltou. Então ele é um cliente que se irrita quando os convidados, por exemplo, deixam comida sobrar no prato. Ele come os restos. Ele cozinha para muitas pessoas, mesmo que na casa dele só tenha ele e mais alguém. Então ele estoca comida, ele tem uma geladeira a mais na casa dele, onde ele coloca a comida guardada naquela geladeira e ele guarda objetos, pertences antigos. E quando a gente olha para a constelação dele, a gente consegue compreender, principalmente ele consegue sentir que esse movimento é um movimento que ele busca fazer cegamente de amar os seus antepassados. Mas aí você pode perguntar, mas essas vítimas não são os antepassados desse cliente? Segundo Bert Hellinger, o alemão constelador e sistematizador das constelações sistêmicas familiares, toda vez que o nosso sistema ele faz vítimas, aquelas vítimas automaticamente elas passam a pertencer ao nosso sistema. E quando essas vítimas elas não são vistas, elas não são incluídas, membros de uma próxima geração tenderão, mais cedo ou mais tarde, olhar para aquilo e trazer aquilo em forma de compensação, de comportamento, de dificuldade. Nessa constelação é o que a gente vê. Posteriormente, essa constelação, esse cliente ele consegue reconhecer que as forças vêm de papai e de mamãe e de que também essas forças lhe são úteis para que somente tomando papai e mamãe, ele consegue então caminhar para a vida e deixar com eles o que é deles. Ficar apenas com o que é seu e que é suficiente. Então é esse um movimento muito importante na constelação sistêmica familiar. A compulsão, a alimentação, a mania de guardar e acumular coisas, neste sentido aqui, nos levou a perceber vítimas que não estavam sendo reconhecidas, que não estavam sendo vistas. Esse cliente ele pôde ver e dar um lugar para tudo que foi no seu coração. Eu fico por aqui. Gratidão a todos vocês.